Diferente de Transition, você tem o controle somente do início e fim. Com a animação CSS a gente consegue mexer em outras propriedades também CSS que a gente definiu aqui. Então a gente consegue ter um controle maior, ele é mais completo. Então geralmente a gente utiliza Transition para fazer essas animações simples aqui e a animação CSS para uma animação mais robusta. Aqui notem qual que é a nossa animação, pessoal. Quando eu clico aqui, ó, o nosso Content Before, ele quando chega no centro, ele cresce e volta ao tamanho dele normal. Tá vendo? Ó, ele cresce e depois volta. Parece um deslocamento de uma centopeia, de uma minhoca. Ó. E vocês notem que parece que o conteúdo, ó, o Create Account está indo para trás, né? E sumindo, e o Sign to Developer também, tá? Então a gente vai fazer tudo isso. Então a animação CSS a gente monta ela através de keyframes. Então eu vou voltar aqui no site da Mozilla. Essa aqui são as propriedades, né, da animação, assim como a Transition, a animação CSS também tem as suas propriedades. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada e ver completo ali, o site da Developer Mozilla é muito bom para isso. Mas basicamente o que a gente vai fazer? Então, @keyframes e o nome da animação. E aqui, from, ou seja, de onde começa, as propriedades CSS de como é o início da nossa animação e o final de como a gente deseja. Mais para o final aqui, tem outras propriedades que a gente consegue inserir. A gente consegue inserir entre eles porcentagem, por exemplo. Então, eu quero from, ou seja, desse início, aí quando der 25% eu quero que faça isso, quando der 35% eu quero que faça, aumente mais um pouco, 45% mude de cor, 60%, então eu consigo ter o controle durante a animação, coisa que no Transition eu não consigo, eu só consigo definir início e fim para ele. Eu vou voltar aqui para o nosso código e aqui eu vou colocar animação CSS, só para ficar separado do nosso CSS normal, tá, pessoal? A ideia é eu clicar no Sign In, ter uma animação, né, fazer com que esse Content Before ocupe o lado direito, mas de um modo mais suave, fazendo aquela animação de abrir e fechar. Então, o que eu vou definir aqui? A gente precisa de um keyframes, então essa é a palavra reservada, keyframes, e eu vou atribuir um nome de slide-in, certo? E vou abrir chaves aqui. From, ou seja, de onde vai sair do início, e to é o para onde vai, é o final dele. Então eu poderia substituir from por 0% e to por 100%. Mas eu vou deixar assim. Entre eles, pessoal, eu vou definir 25%, ou seja, quando ele vai sair do zero, quando ele atingir 25%, ele vai fazer alguma coisa, né? Quando ele atingir 50%, que eu vou colocar aqui, ele vai fazer outra coisa. E quando ele atingir 75%, ele vai fazer outra coisa e por fim ele vai chegar ali no final dele, que é do lado direito. Então a gente já sabe que o início daquela Content Before, daquele verde, é um left valendo 0, totalmente à esquerda, certo? E o tamanho dele é de 40%. E o final, a gente sabe que o left dele é de 60%, né? Ou seja, totalmente à direita, né? E que o tamanho dele é de 40% também. Aqui o left eu vou dar um 10% e um width, vou aumentar aqui o tamanho dele de 50%. Aqui vai ser de 60%. Aqui eu vou retornar ele com 50% e depois finaliza com 40%. Então a ideia é fazer ele aumentar e diminuir gradativo, né? E agora essa passagem, né, esse left aqui, eu vou deixar 0, 25%. Tá igual aqui, pessoal, mas não importa. Aqui também, se eu quisesse atribuir em pixels, também poderia, tá? Então, ó, eu quero que ele ande 150 pixels, também poderia ser, tá? Eu vou deixar tudo em porcentagem aqui mesmo. 50... 75 e 60. Para que funcione, né, essa animação, eu preciso vir onde eu quero que seja o funcionamento dele. Então vai ser naquele verde, quando ele estiver fazendo a transição. Então, quando eu clicar no botão de Sign In, ele vai inserir a class Sign In JS e esse meu Content Before
né, é onde ele vai mover para o left de 60%. Então aqui que eu vou inserir a animação, né, o animation, o nome da animação e o tempo, né, que ela vai permanecer esse percurso todo. Eu vou colocar 3 segundos aqui. Eu não me lembro quanto é que eu coloquei no outro ali, mas vamos testar aqui. Eu vou dar um F5, é esse aqui o nosso, né? Vou dar um F5 e quando eu clicar, tá aí, pessoal, ó. Tá vendo que ele saiu, né? Ele foi para lá, né? Porque o máximo de totalmente à esquerda é 60%. Eu defini aqui como 75%. Como é 60%, né? Que é já o extremo à direita, aqui não pode ser 75%. Tem que ser abaixo dele. Então, eu vou colocar, sei lá, 45%. E aqui, 25%. Opa, 25%. E aqui 5%. Vamos ver como é que ficou agora? Dá um F5 ali. Vamos lá. Ah, olha aí, tá vendo? E o sign up ele não vai ter nada porque a gente não atribuiu nada no sign up, ó. Notem, pessoal, que a gente vai ter que trabalhar o Z-index. Olha aqui, ó, ele aparecendo aqui já, ó. E a minha ideia é o quê? É que esse verde passe por todos eles, né? Por cima, né? E eu poderia trabalhar outras propriedades CSS disso daí, tá? Fazer diminuir, aumentar, trocar de cor, aí vai dar a criatividade de qualquer um. Agora, pessoal, eu vou copiar aqui os slide in e eu vou fazer para o... Vou botar slide in e slide out. Então, eu vou inverter apenas. Ele vai estar na extrema direita. Olhando então para a tela, ele vai estar... O verde vai estar aqui, né? Extrema direita, ele vai sair daqui para cá. Então, ele vai estar no 60, 40, né? Então, aqui eu só vou inverter os valores, né? Então, 45 e aqui 5, 50, 50, 25, 25. O slide out é quando o sign up JS ele está ativado. Eu vou ter que colocar aqui, né, essa classe aqui, ó, quando o sign up JS, o content before, né, quando eu tiver com o sign up lá, né, a class sign up lá no meu body, aí eu vou ter essa animação chamada slide out de 3 segundos. Vou salvar, dar um F5 aqui. Então, olha aí, pessoal. Slide in, slide out. Tá? Consigo trabalhar o tempo dele, acelerar mais, diminuir. Depois, se vocês dão uma olhada no developer, tem outras propriedades ali também. Tá? O que a gente vai consertar agora, pessoal, é o seguinte. Então, quando eu clico aqui em Sign In, o nosso conteúdo aqui, ó, ele está vindo à frente desse Content Before, né? E a ideia é que ele fique por cima, né? Essa parte verde aqui. Eu quero que esse meu Content Before aqui, ó, ele se sobreponha àquele segundo conteúdo ali, né? A esse conteúdo aqui, ó. Tá? E se a gente analisar aqui, a gente vai ver que ele está com um z-index de 11. Para eu sobrepor a esse z-index 11, eu tenho que jogar ele um número maior. Eu vou jogar 12, então, para esse content before. Mas para qual dele? Eu vou jogar quando ele tiver acionado sign in JS, que é quando começa a transição. Então, na hora que tiver o sign in JS, eu quero que esse meu content before tenha um z-index de 12. Quando o meu sign in JS estiver ativado, eu quero que o meu content before tenha um z-index de valor 12. Então vai estar acima, né? Vou dar um Ctrl F5, vai estar acima daquele outro, do que esse outro conteúdo aqui. Tá vendo? Ó? O conteúdo aqui tem z-index 11. Mas, pessoal, notem o que aconteceu. Ele sobrepôs o conteúdo aqui, ó. A minha primeira coluna aqui do segundo conteúdo. Por quê? Porque ela tem z-index 11. E esse meu content before, ele está com z-index 12. Aqui nesse sign in JS, para o first column, eu vou tirar ele daqui, ó. First column. Eu vou tirar ele daqui, então ele não vai ter mais o valor z-index 11. Eu vou jogar ele aqui abaixo e vou dar um z-index para ele maior do que o meu content before, que atualmente é 12. Então, eu vou jogar ele como 13. Vou salvar, vou dar um Ctrl F5, vou dar um F5, atualizar. Então, quando eu aciono o sign in, o meu
first column fica à frente do meu content before. Então vocês entenderam? O z-index é como se eu estivesse trabalhando por camada. Quanto maior o número do z-index, ele vai estar acima dos outros camadas que tem o z-index inferior a ele. Quando eu clico em sign up, olha o que acontece. Esse conteúdo fica acima desse content before. Então quando tenho a class signup.js, eu quero que esse meu content before no signup.js tenha um z-index 12 também, porque ele vai ficar acima desse second column que tem z-index 11. O meu signup.js, o content before, que é o verde, eu quero que ele tenha um z-index 12, que é maior que 11, né? Que é maior que esse 11 aqui, que é o que está atribuído esse conteúdo aqui do second column, z-index 11. Então, o sign in funcionando e no sign up agora funcionando. Notem que agora o que aconteceu? O content before, que está acionado com a class signup, ele sobrepôs o conteúdo do first column aqui, ó. Content first column. Por quê? Porque ele tem 11, né? O first column. E esse meu verde aqui tem 12. Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz no outro. O signup.js first content first column, eu vou sacar ele daqui, vou tirar ele aqui. Vou jogar aqui abaixo e vou atribuir a ele um z-index de valor 13. Vou salvar e vamos lá ver se funciona. Sign in, beleza. Sign up, show de bola. Beleza, pessoal. Todos funcionando, certo? Olha só. Aqui funciona no meu botão, aqui também, certo? E aqui também. Então, pessoal, praticamente a gente finalizou o nosso slide. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com que na hora que eu clique em Sign Up, não fique... Tá vendo que atrás ele está sumindo rapidamente e aparecendo do outro lado? Eu quero fazer igual a gente fez aqui no nosso exemplo. Ó, tá vendo como parece que eles trocam de lugares? Olha só que bacana que fica. Parece que passa por trás dele e o outro passa pela frente. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer uma animação com o conteúdo, né? Com esse conteúdo aqui, fazendo com que ele passe para o outro lado. First content, second column. Então sign in JS, first content, second column. Tá? Eu deixei aqui separado o deslocamento de conteúdo atrás do content, para vocês terem noção do que eu estou mexendo. Esse z-index -1 eu tirei daqui, né? Que ele estava junto com esse daqui e coloquei aqui nele aqui. Tá? É a mesma classe que eu estava utilizando lá em cima. Eu vou criar uma animação CSS para o conteúdo. Essa palavra reservada aqui, keyframe, eu vou colocar deslocamento, só para vocês entenderem. From, ou seja, de onde para onde. Antes de mais nada, para eu poder mexer com o posicionamento, como eu quero que esse meu conteúdo vá para a esquerda, eu preciso definir um position para ele. Eu vou definir um position relativo, tá? E não vai acontecer nada, não vai mudar nada, porque ele não sai do fluxo o position relativo, né? Ele só vai sair se eu inserir um valor de top, left, right ou bottom. From, né, o começo e fim. O final dele eu quero que ele tenha um left, né, que ele vá para a esquerda menos 110 pixels, e o começo dele pode ser no left 0 aqui mesmo, tá? Onde ele está atualmente. Ele está no 0 aqui, esse conteúdo, e ele vai parar no menos 110. E para mostrar para vocês que o animação CSS eu consigo inserir outras propriedades CSS, eu vou deixar um opacity aqui de 1, ou seja, ele não está opaco, né? Ele está 100% visível, vamos dizer assim. E no final, eu quero que ele, além de ir para trás, que é o position, o z-index vai fazer isso para mim, eu vou deixar um opacity 0 aqui, ou seja, ele vai sumir. Mas ele já iria sumir por causa do z-index -1, mas só para vocês verem que tem como eu trabalhar com outras propriedades aqui na animação CSS. Aqui eu vou deixar 25% e 50%. Isso aqui é a porcentagem de percurso, né, da minha animação. Então quando for 25%, eu quero que ele já esteja em menos 80 pixels e a opacidade dele esteja a menos 5. Perdão, 0,5. Quando alcançar 50%, né, eu quero que já esteja em 110 pixels e opacidade 0,8, 0,2.
Eu vou salvar aqui. Ó, quando eu clicar em Sign In, pessoal, tá, não vai funcionar. Por quê? Porque eu esqueci de chamar a animação deslocamento para o Sign In aqui, né? Então, animação, o nome, deslocamento, e eu vou deixar 3 segundos também, igual os outros, certo? Tá, não funcionou. Tá, entendi, pessoal. Por que que ele não tá funcionando? Porque ele tá lendo esse Z-index -1, então ele tá jogando já para baixo o meu conteúdo. Então o que eu vou fazer aqui é dar um Z-index para ele. Então ele vai começar com o Z-index 12, certo? Vou deixar o Z-index 12 aqui em tudo. E no final eu quero que ele realmente suma, né? Deixar o -1 aqui, tá? Então por isso que a gente não estava enxergando. Então, ó, olha o que acontece, pessoal. Por que que ele foi para a direita? Porque aqui eu deixei 100 pixels, tá? E é menos 100 pixels, tá? Então é isso que acontece, olha só. Né? Parece que ele está se entrelaçando ali, um atrás do outro, né? Olha lá, ó. De novo, ó, tá escondendo, tá? Eu poderia tirar essa opacidade aqui, ele ia manter aquilo, e quando chegasse ali no to, né, que é 100%, o Z-index -1 ia levar ele atrás desse branco aqui, tá? Então eu poderia fazer desse jeito, tá diferente do layout, mas só para mostrar para vocês que eu consigo mexer com outras propriedades na animação CSS. E a mesma coisa dá para se fazer com o sign up. Eu posso criar uma outra animação CSS para o lado ao contrário. Então aqui é o sign in, quando está sign in ativado, e eu posso fazer com o sign up, second content, second column. Então, novamente, para mexer com posicionamento, eu tenho que atribuir um posicionamento relativo. Eu não quero que ele saia do meu fluxo. O Z-index para ele também vai ser -1. No final, eu quero que seja de -1. E a animação, eu vou criar aqui. Aqui eu vou colocar deslocamento esquerda para caracterizar que é da esquerda e vou fazer uma outra animação, deslocamento para a direita, tá bom? Só a título de realmente para fixar bem essa parte de animação CSS, tá bom? Deslocamento de direita. Então, novamente, from, o início de onde está começando, e aqui eu vou colocar a mesma coisa que eu coloquei para o outro, 25%. E 50%. 25% faça uma coisa, quando atingir 50% faça outra. Então o que eu vou fazer agora? Aqui ele está com, vamos olhar aqui, second column. Eu posso deixar, bom, ele vai estar com posicionamento relativo, né? Eu ainda não salvei. Um left 0. E aqui, só que aqui ele vai crescer, né? Ao invés de negativo, ele vai ser positivo. Então, ele está com um posicionamento inicial de 0. Não vou colocar o opacity aqui, tá, pessoal? Para vocês poderem enxergar, eu tenho que jogar um Z-index aqui, porque senão ele já some ali por causa do -1. Aqui um left de 80 pixels. Estou repetindo ali em cima, tá, pessoal? Opa, 50%. Vou botar um left de 100 px. E um Z-index também, né, de 12 aqui para poder enxergar. E o final eu quero que ele esteja à direita, né, no caso 110 pixels, né, left 110 pixels dele, ou seja, uma esquerda de 110 pixels e um Z-index de -1. Eu quero que ele vá para trás, eu não quero que ele fique aparecendo. E eu vou mudar outras coisas aqui, pessoal, até para vocês verem que dá para fazer muita coisa, tá? Aqui em 50%, ó, vou botar um background color yellow, tá? Só para vocês verem o que dá para fazer, tá? Então, sign in, notem a transição, né? Sign up, não apareceu. Por que não apareceu? Porque eu não chamei a minha animação CSS aqui, né? Animation, deslocamento também de 3 segundos. Aqui. Funcionou, né? Legal. Sign up. Olha só. Viram, pessoal? Consegue mexer com outras propriedades CSS. Aumentar, diminuir. É isso, tá? Ficou diferente do layout original? Ficou um pouco. Eu quis mostrar um pouco a mais do que dá para se fazer com animação CSS. Então, pessoal, eu vou disponibilizar no GitHub ali, até para vocês verem como é que ficou a
a parte de código, compararem com o código de vocês. E se vocês curtiram esse tipo de conteúdo, se vocês gostaram do modo como eu ministrei, do modo como eu conduzi, explicando, eu tentei esgotar o máximo de conhecimento ali possível e também dentro de um tempo legal, né? Por favor, curtam, compartilhem esse conteúdo, ajuda bastante, motiva a gente a dar continuidade a essas videoaulas. E para você que não é inscrito, novamente se inscreva no canal, ative as notificações e eu espero vocês no próximo vídeo. Comente abaixo com o que vocês querem que eu traga para vocês, tá bom? E nos vemos na próxima aula. Um abraço, pessoal. Até mais!